Olá, eu sou Ilka Natália Remídio, técnica formadora de língua portuguesa. Hoje trago uma proposta de trabalho para a unidade curricular Fato e Opinião na linguagem midiática, que está presente na trilha Modos de Vida, Cuidado e Inventividade. A unidade curricular Fato e Opinião na linguagem midiática é obrigatória nesta trilha. Em outras trilhas, ela pode aparecer como unidade curricular optativa. O perfil docente é a língua portuguesa e os eixos estruturantes são investigação científica e empreendedorismo. No eixo estruturante investigação científica, objetiva-se investigar e analisar a organização, o funcionamento, a intencionalidade discursiva e os efeitos de sentido denunciados e discursos materializados na linguagem da mídia, considerando dados e informações selecionados em fontes confiáveis para identificação de fatos, opiniões e fake news, situando-os no contexto de um ou mais campos de atuação. No eixo estudante empreendedorismo, busca-se avaliar como oportunidades, conhecimentos e recursos das práticas da linguagem podem ser utilizados na concretização de projetos pessoais ou produtivos, considerando as diversas tecnologias disponíveis e os impactos socioambientais, visando colaborar para o convívio democrático com a diversidade humana e para o cuidado com o meio ambiente. É importante destacar que essa é uma proposta que pode ser ampliada e minimizada conforme o perfil da turma em que leciona e o tempo pedagógico disponível. Nós intitulamos 2, 3, 4, 6 aulas com uma proposta inicial. A ideia é garantir que tenha várias ideias para que vocês possam se inspirar, ampliar, aproveitar ou ter insights sobre as temáticas discutidas em cada momento. No momento 1, temos a definição de mídia e os diversos meios midiáticos ao longo da história, uma contextualização. Então, seria a audição da música Telegrama, uma roda de conversa, uma tempestade de ideias, relacionando a temática da música com a vivência da cultura de paz e do uso benéfico dos meios de comunicação. A atividade, intitulada aqui como A Corrente do Bem-Estar 1, propõe listar na lousa diversas páginas de internet e redes sociais de organizações não governamentais engajadas em causas como meio ambiente, defesa de direito e tantos outros temas que vocês queiram abordar com a turma de vocês. Solicitar que os estudantes escolham e acessem uma das páginas e elaborem comentários positivos sobre alguma postagem do feed da página escolhida. Posteriormente, expõe em cartaz ou mural prints dos comentários feitos pelos estudantes nessas redes previamente escolhidas por vocês em conjunto. Quatro aulas seriam para a linha do tempo, a história da comunicação. Então, a sugestão aqui é ler textos, visualizar vídeos, e manusear objetos de distintas épocas históricas. A ideia é fazer um passeio nessa cronologia, nessa linha do tempo da evolução dos meios de comunicação. Realizar oficinas que retratem e revivam esses momentos marcantes da comunicação. Murais com pinturas, desenhos na argila, produção adaptada de papiros e pergaminhos, simulação de ligação telefônica com o telefonista, levar lista telefônica, exposição de telefones antigos, linha do tempo, até os smartphones atuais, novelas de rádio, sonoplastia, entonação, dramatizações, analisar aspectos linguísticos em notícias de épocas diferentes. Então, a proposta também é que eles tenham acesso, manuseiem e discutam em grupos essas produções de notícias de diferentes épocas. Temos aqui o exemplar, o primeiro exemplar do Diário de Pernambuco. Então, pode ser feito esse paralelo com a primeira edição e a mais atual, próximo do dia da aula, e fazer esse comparativo de escolhas lexicais, de organização e da própria língua, da estrutura linguística. Momento 2. Fato e opinião,
Análise a partir da utilização de verbos, modalizadores, adjetivos e ou advérbios. Primeiro, temos aqui algumas tirinhas que tratam dessa temática, fato e opinião, que pode ser abordada, pode fazer uma leitura individual ou em duplas, ou em grupo, e que haja após isso a conceituação do que é fato e opinião. A explanação deve utilizar exemplos mais próximos do cotidiano do aluno, para que ele possa fazer essa diferenciação entre o que é fato e o que é opinião. A atividade aqui é que o professor leve tarjetas com exemplos de fatos e de opiniões, distribua um exemplo de cada um para cada grupo e peça que eles entre si discutam e cheguem a um consenso se o que está naquela tarjeta é fato ou é opinião. 4 aulas ainda sobre fato e opinião. A dinâmica. Desenhar no chão o número 6 ou 9, escolher 2 alunos e os posicione um em cada lado do número. Orientar que eles digam se o que está desenhado é o número 6 ou 9. Deixe os alunos argumentarem livremente e deixe a turma fazer contribuições. Instigue a participação e tomada de decisão dos demais alunos em assumirem um lado, um dos 2 alunos. Depois troque os alunos de lado e novamente pergunte qual o número. A proposta é conseguir que eles entendam que depende muito do ponto de vista. Ao final dessa aula, o aluno deve ter compreendido que há opiniões diferentes, há pontos de vista diferentes, e que nós devemos respeitar e entender o posicionamento de cada um. É uma dinâmica muito simples, mas que promove uma aula diferente e eles gostam bastante de participar. Automaticamente, os outros alunos vão tomando partido de um dos 2 alunos. Esse pode ser também uma temática a ser discutida. Eles foram pelo argumento da pessoa ou pela afinidade, ou pelo que ela representa dentro da escola. Então, essas questões podem ser postas em pauta na mesa redonda, para que eles entendam também que os argumentos têm que ter sentido, têm que ter, também são baseados em fatos reais. Atividade. Coloque um cartaz intitulado Fato e Outra Opinião. Dividir a sala em grupos e entregar textos de diferentes gêneros textuais, artigo de opinião, notícia, reportagem, carta do leitor, comentários em posts de internet, entre tantos outros. Com trechos em destaque, alguns com fatos, outros com opiniões. Leitura e análise dos textos. Os grupos devem ler o trecho em destaque nos textos que receberam e colar no cartaz correspondente à análise feita pelo grupo. Ou cola-se no cartaz do fato ou no cartaz da opinião. Outra atividade. Fazer leitura coletiva de um artigo de opinião, colocar em slide o texto em partes e analisar com ele se cada parte corresponde a um fato ou opinião. Oportunizar que os estudantes compreendam como é produzido um artigo de opinião, suas características e função social. Observação. Durante a análise, enfatize que há uma opinião, tese, que precisa ser defendida baseando-se em dados reais, fatos, que funcionam como argumentos, ou seja, utiliza-se fatos para fundamentar uma opinião. Leitura de uma notícia falsa sobre refugiados no Brasil. Leitura coletiva dos comentários retirados das mídias sociais e digitais sobre o refúgio de venezuelanos no Brasil. Orientação para as pesquisas sobre o tema. Em um próximo momento, a socialização dessas pesquisas, seguida de uma mesa redonda sobre as consequências da disseminação de fake news e discurso de ódio online, bem como dos seus impactos sociais. Distinção de narrativas factuais, de textos opinativos e fake news.
Divisão de grupos, seleção de diversas manchetes. Atividade: análise de manchetes para definir se é fato ou boato. Cada grupo recebe duas manchetes. Em conjunto, decidem se a manchete é sobre um fato ou boato. Devem ler para a sala e argumentar sobre a decisão do seu grupo. Posteriormente, uma curadoria de informação. As manchetes que forem verdadeiras devem ser pesquisadas pelo grupo e socializadas, tanto a notícia por inteiro, quanto a análise do líder. Escolhas lexicais. Reconstrução das manchetes para dar mais credibilidade à notícia. Exposição das produções e reflexão final. Aqui também pode ser proposta a produção de um subtítulo, ou linha final. Temos aqui um exemplo de como seria a entrega dessas manchetes. Tomar banho frio causa derrame, AVC, e desmaios no banheiro. Aqui está uma que é boato. Então, nas tarjetas, quando serão entregues essas manchetes, virá também uns questionamentos, como por que é boato? Como se constata essa classificação? Boato e fake news é a mesma coisa? Como deveria ser construída a manchete para representar um fato? O que essa manchete pode representar caso seja divulgada na mídia? É oportuno, nesse momento, trabalhar os modalizadores e as escolhas lexicais das notícias, em especial das manchetes, para prender a atenção do leitor e causar mais impacto de veracidade. Nessa outra proposta de questionamento, é interessante também propor que eles produzam um subtítulo, que aqui é causar, por que causa dúvida se é fato ou boato? Para que eles percebam que as escolhas lexicais e os modalizadores, eles têm esse intuito também de passar credibilidade para a notícia que será lida. Então, a proposta aqui também é que eles criem um subtítulo que dê mais esse embasamento a essa manchete e faça a reescrita para que torne mais verídica essa informação. Quais as consequências de uma fake news? E a proposta aqui é a visualização do vídeo que há um relato da filha que perdeu a mãe de forma bruta por um lixamento feito devido à perpetuação de uma fake news. Roda de conversa sobre a história relatada no vídeo. E, por meio de perguntas motivadoras, incentivar o relato de experiência dos estudantes sobre a temática e suas experiências. Que seria aqui justamente essas correntes de Facebook ou do WhatsApp em que propagam fake news. Refletir sobre o impacto das notícias falsas na vida da população e na propagação do ódio e da violência. E aqui temos alguns materiais de apoio sobre essa temática, tirados da nova escola. Momento 4. Liberdade de expressão versus discurso de ódio. A sugestão é a leitura de textos semióticos através da rotação por estação, socialização das impressões que tiveram e debate sobre qual temática está presente nos textos lidos em cada estação. Ou seja, diferentes gêneros postos nessa rotação por estação, porém que tenham a mesma temática, o mesmo discurso. Então, análise coletiva de imagens, cores, expressões faciais, escolha de léxico, entre tantas coisas. Objetivo: descobrir temática geral e impactar os estudantes. Deixar que eles falem livremente sobre as questões presentes nos textos. A ideia aqui é causar realmente impacto. Que quando eles lerem, eles percebam o grau de ódio disseminado naquela postagem, naquele meme ou naquela charge. Liberdade de expressão versus discurso de ódio, gêneros normativos. Sugestão: leitura das leis e diferenciação entre um conceito e outro.
e as consequências previstas em lei. Trabalhar a variação linguística, os termos da esfera judicial, a linguagem formal, realizar entrevistas com representantes da justiça e especialistas na área da sua cidade, produzir cartazes ou murais para conscientização sobre o combate a atos discriminatórios. O próprio contexto histórico em que se constituiu a criação dessas leis, é importante ter um espaço nessa aula também, bem como relatos, entrevistas, notícias de ações que renderam consequências judiciais a quem disseminou ódio via internet. Sugestão: visualizar vídeos de testes sociais, atendimento e tratamento diferenciado por causa da cor, etnia, classe social, entre outras situações. Fazer pesquisas de gêneros de divulgação científica, notícias sobre a temática para debate, rodas de conversa e tertúlias. Analisar gráficos de pesquisas feitas por empresas e institutos, elaborar entrevista, realizar entrevista na própria comunidade e produzir os gráficos dessa entrevista. Momento 5. Reflexão sobre o processo multissemiótico. Textos multimodais e multissemióticos. Estudo do léxico e das relações entre textos literários e outras linguagens artísticas. Reflexão sobre o processo multissemiótico. Levantamento de hipóteses e produção de sentidos. Opção 1. Rodas de conversa acerca da concepção de textos multimodais e multissemióticos. Apresentação do vídeo. O que são textos multimodais? Solicitar aos alunos que anotem as possíveis dúvidas que surgirem durante a apresentação do vídeo e ou palavras e informações que consideram interessantes. As dúvidas serão discutidas e os destaques interessantes que eles fizeram serão debatidos em sala de aula. Observação: elaborar previamente questionamentos motivadores para incentivar a participação dos alunos. Opção 2, aula invertida. Disponibilizar textos de variados gêneros que abordem o assunto em pauta, promover tertúlias dialógicas, sintetizar informações em mural colaborativo. Momento 5, intencionalidade discursiva e os efeitos de sentido presentes na mídia social. Aula 1, dividir a sala em grupos, entregar uma propaganda dos anos 90 sem a marca da empresa explícita para cada grupo, solicitar que eles descubram qual produto anunciado, os elementos verbais e não verbais utilizados e os possíveis discursos abordados. Ler texto normativo, resolução de diretoria colegiada da Anvisa, roda de conversa sobre a resolução e o impacto na indústria e na vida dos consumidores, análise e exposição oral das impressões dos estudantes sobre imagens que estão no verso das embalagens de cigarro. Oportunizar momento de conversa para promover a chuva de ideias, tempestade de ideias, sobre os conhecimentos prévios dos estudantes acerca dos cigarros eletrônicos. Orientação para pesquisa sobre o uso de cigarros eletrônicos, reportagens, campanhas publicitárias, artigos de opinião, etc. Curadoria de informações, socialização das pesquisas, estudo dos modalizadores, leitura e análise de artigos de opinião, estudo e produção de artigo de opinião sobre o uso do cigarro eletrônico. Temos também aqui um material de apoio sobre essa temática, e é interessante trazer temas atuais para que eles possam opinar e construir textos opinativos. Momento 6, intencionalidade discursiva e os efeitos de sentido presentes na mídia social. Análise do gênero textual de propaganda e da sua finalidade de persuadir o consumidor com imagens. Breve estudo sobre as cores no processo de persuasão. Análise coletiva de propagandas, processos de intertextualidade como elemento de persuasão. Discussão sobre as imagens e as temáticas. Análise individual e ou coletiva de propagandas.
Intencionalidade discursiva e os efeitos de sentido presentes na mídia social. Temos aqui um link com várias atividades sobre esta temática, e temos a proposta de produção de propaganda sobre produtos sorteados pelo grupo em sala de aula. Formar grupos, solicitar que eles pesquisem peças publicitárias que, de alguma forma, abordem gênero, raça, representatividade, corpo e belo. Material de apoio é um artigo sobre fotografia publicitária, a fronteira entre ética e persuasão. Momento certo. Relação entre a mídia e consumo. Proposta audição ou visualização de uma música. A realização de entrevista com os alunos da turma sobre o uso e a influência da mídia no consumo individual e familiar, através do Google Forms. Discutir coletivamente os resultados da entrevista, enfatizar o item, quais produtos você mais consome, para fazer uma reflexão paralela sobre a influência das tendências em alta e dos pôsteres utilizados, divulgados pela mídia, com o gosto pessoal do aluno. Trabalhar consumo versus consumismo. Então, aqui tem também os materiais de apoio sugeridos, música, podcast, entrevista e vídeo explicativo. Análise comparativa entre a influência da novela e do Instagram no modo de viver e nas escolhas de compras das pessoas. Inclusive, você pode coletar imagens ou vídeos de algumas épocas e fazer essa analogia com a novela que estava em alta naquele momento. Para analisar cortes de cabelo, figurino, o figurino da novela, como ele era utilizado na vida real por causa da evidência. Então, e, da mesma forma, fazer isso com o Instagram nos dias atuais. Então, quais os acessórios os estudantes estão utilizando? O que é que está sendo propagado na mídia neste momento? Há essa relação entre um e outro, e fazer com que os alunos percebam que, sim, há uma relação muito forte e direta com o que está sendo vinculado na mídia. Discutir aspectos positivos e negativos dos meios de comunicação. Produção. A mídia, de acordo com o tem o poder de influenciar, inclusive, valores essenciais, como escolhas de vida, definição de felicidade e de como medir o seu próprio valor. Ela é uma das maiores reforçadoras dessas tendências, seguidas pela massa populacional, tendo enorme eficácia, principalmente em moldar comportamentos e ideais dos jovens. Com base nessas informações, elabore charges e ou meios representando a influência da mídia sobre o consumismo entre os jovens. Práticas de linguagem utilizadas na concretização de projetos por meio da tecnologia e impactos socioambientais. De acordo com Cavalcante, a prática do consumo consciente pelo cidadão pode ser efetivada em diversas oportunidades do seu cotidiano, nas diferentes escolhas feitas por ele em diferentes situações de compras, desde a marca do sabonete até a quantidade de água utilizada durante o banho. Da opção entre os alimentos que ingere até a embalagem utilizada dos mesmos, dentre outras. A proposta é entender o que é consumo sustentável e sua importância para a preservação do meio ambiente. Leitura de vídeos sobre o assunto. Definir impactos do consumismo no meio ambiente. Comparação entre pôsteres de festas em praias ou praças, representando o luxo, e as fotos de como tais locais ficam após as festas, que é o lixo. Então, isso pode ser até feito uma pesquisa de campo, ou uma coleta de dados na própria cidade. Então, se estiver acontecendo algum evento na cidade, solicite que os alunos façam esse registro durante o evento, depois façam um registro ao final do evento, para fazer esse comparativo de situações. Estudo de como o consumismo está impactando negativamente na sua comunidade. Utilizar a linguagem como meio de intervenção sociocultural e ambiental ao elaborar textos de diferentes gêneros, utilizando técnicas de persuasão, elementos verbais e não verbais, a fim de conscientizar a população
sobre os efeitos do consumismo, extração de elementos naturais e o descarte em natureza. O professor solicitará aos estudantes que, em grupos, descrevam os problemas ocasionados ao meio ambiente decorrentes do consumismo e quais as ações para minimizá-los. Posteriormente, as informações levantadas serão utilizadas para a confecção do panfleto informativo. O mesmo deverá conter informações claras, objetivas e de fácil compreensão. Poderá apresentar gráficos e imagens. Após a supervisão e correção pelo professor, o panfleto será distribuído à comunidade escolar. Esse panfleto pode ser retextualizado para um pôster ou um reels no Instagram dos alunos e ou da escola, bem como para outros gêneros presentes no cyberespaço. Gêneros sugeridos, panfletos, reels, posts de redes sociais, TikTok, anúncios e campanhas publicitárias, podcasts. Direitos e deveres na era digital. Objetivo: utilizar as tecnologias de forma ética e responsável. Oportunizar o diálogo sobre uso seguro e consciente da internet, proteção da privacidade e dos dados pessoais, elaborar manual, regras normativas para o uso da internet. Tem alguns vídeos sugestivos. Ler textos que divulguem medidas judiciais contra crimes digitais. Letramento midiático. Entender o movimento do FOMO e do troll. Propomos ainda, dentro dessa temática, direitos e deveres dentro da internet, a alfabetização midiática. Temos aqui um link no material de apoio, pode ser utilizado para estudo ou para análise dentro da própria sala de aula, que trata sobre o que é a alfabetização midiática, como diferenciar fatos de opinião online, como evitar problemas gerados pela rede social, o que é trollagem e como evitá-la, como usar as redes sociais de maneira saudável e muito mais. Então, uma conversa sobre o que é FOMO e o que é troll. Então, são termos digitais hoje que trazem essa abordagem da necessidade do ser humano em estar conectado 24 horas, da instantaneidade e dessa imediatividade. Justamente com também esse contraponto do troll, dessa identificação do que é trollagem e desse discurso de ódio imediato proposital. Para o momento final, que trata sobre as práticas de linguagem utilizadas na concretização de projetos pessoais ou produtivos por meio da tecnologia e impactos socioculturais, nós trazemos duas sugestões para a culminância, para o momento final, para selar todo esse trabalho com o fato, a opinião e as mídias. Segundo Silva, fazendo reflexões críticas, se promove a leitura do meio, transformando de forma radical a relação do indivíduo com os meios de comunicação. De passivo, ele passa a ser ativo, consciente e crítico. Procura-se dessa forma desenvolver a autonomia do pensar e do agir, permitindo que os jovens tornem-se agentes do processo, capazes de analisar o conteúdo e os parâmetros estéticos dos meios contemporâneos de comunicação. Diante disso, nós preparamos essa primeira proposta para a culminância desse trabalho. Produzir um bazar beneficente. Recolher doações dos estudantes e comunidade escolar para a produção de um bazar e um leilão. Convidar artistas da cidade e ou alunos e familiares para fazerem apresentações culturais. Elaborar gêneros textuais para fazer a divulgação do evento, seja em material impresso ou online. Eleger digitais influencers da escola para fazer a divulgação e cobertura do evento. Selecionar alunos para fazer o marketing dos itens que farão parte do leilão. Distribuição dos panfletos confeccionados no momento 4 da sequência didática. Como segunda proposta para o momento final, para a culminância desse trabalho, com fato e opinião e as mídias sociais, trazemos aqui a dramatização de um jornal televisivo
e todos os gêneros que o compõem, como uma forma de compilar e apresentar todos os trabalhos feitos durante as aulas, durante a nossa sequência didática. Podcast para socializar toda a parte filosófica e promover diálogos sobre as questões sociais envolvidas no processo. Apresentações culturais explorando as temáticas debatidas em sala. Criação de rádio, jornal impresso ou páginas na internet da escola. A corrente do bem está on. Então, a troca de telegrama para alunos e equipe escolar. Distribuição dos panfletos confeccionados no momento 4. Então, com essa proposta, nós trazemos a ideia inicial da primeira aula da nossa sequência didática, que é a propagação do bem, da utilização dos meios de comunicação para o bem e para a disseminação da cultura de paz, do elogio ao outro, dos valores, da ressignificação do ser humano. Distribuição dos panfletos confeccionados no momento 4. Por fim, trago aqui as habilidades trabalhadas. Durante toda a sequência didática, quisemos fazer aqui um paralelo dessa unidade curricular com as habilidades que estão tanto no nosso currículo de Pernambuco, quanto na BNCC. Obrigada a todos pela atenção e até a próxima.